SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam o ferro e o fogo. Juntar estes dois elementos foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Ainda hoje, a fundição de metais é um dos maiores setores da indústria. Mas mesmo com séculos de tradição, ainda há espaço para inovação nessa área. O Futura Profissão veio até Criciúma, em Santa Catarina, para conhecer uma dessas ideias inovadoras. Eu sou formada em Engenharia Química e eu sou de Orleans, aqui em Santa Catarina, uma cidade próxima a Criciúma. Eu decidi fazer a faculdade de Engenharia Química, eu trabalhei também em empresas do ramo de plástico e depois, com a faculdade de Engenharia Química, surgiu a oportunidade de fazer estágios também. Eu acabei fazendo um estágio aqui no SENAI, fiz o curso também de Planejamento e Controle de Produção e participei do projeto Filtro-Cel. Eu escolhi o curso de assistente de planejamento e controle de produção justamente porque eu já havia atuado na indústria. Então esse é um curso que ele acaba englobando questões de logística, de estoque, de planejamento. O nome do projeto que nós desenvolvemos aqui no SENAI foi o Filtro-Cel. Ele é um filtro formulado a partir de resíduos industriais e é utilizado para filtrar metais na indústria de fundição. E como foi que você começou a trabalhar nesse projeto? Então, eu conheci a Rosaura e eu sempre gostei muito da parte de resíduos industriais, sempre foi uma área que eu tive bastante identificação. Ela me falou desse projeto, da questão dos resíduos, eu gostei da ideia e a gente começou a trabalhar junto nesse projeto. E qual foi o papel do Instituto SENAI de Tecnologia nesse projeto do Filtro-Cel? O SENAI ele teve uma grande importância porque, além de ele possibilitar a gente realizar os testes, ele forneceu os equipamentos para que a gente pudesse desenvolver todo o nosso projeto aqui dentro. A ideia para desenvolvimento desse projeto, ela nasceu aqui dentro do SENAI. Essa ideia surgiu um dia que eu estava numa aula na pós-graduação e o professor acabava de fazer uma explanação sobre determinados assuntos na área de materiais e me veio aquele estalinho, sabe? Aquela lâmpadazinha que acendeu, que nós então convidamos os alunos para participarem e quando nos deparamos com a necessidade de buscar a matéria-prima para desenvolvimento do projeto, foi que nós então levamos para a indústria esse objetivo de se chegar a esse filtro e aí então as empresas participaram fornecendo toda a matéria-prima que nós precisávamos para fazer todo o estudo e todo o desenvolvimento. E como os métodos de elaboração de problema, investigação e propostas de solução, que são utilizados em projetos inovadores como o Filtro-Cel, compõem a proposta pedagógica da escola? O SENAI trabalha no tripé que a gente chama de CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Baseado nessa premissa, nós então buscamos dentro da nossa equipe o conhecimento que a gente tinha na área de materiais, relacionando as etapas que seriam necessárias para se chegar no produto pretendido. E como é feito o estímulo à inovação aqui no Instituto SENAI? A inovação, ela hoje é uma luzinha que a gente busca a todo momento. Se a gente não procurar ser inovador, a gente não tem nem como auxiliar a indústria nos seus desenvolvimentos. O principal problema que existe na região é a questão da areia de fundição, que ela é utilizada nas fundições para fazer os moldes onde o metal é vertido. E ela precisa ter um destino adequado e hoje, antes do Filtro-Cel, então não tinha um destino correto para ela. Vários outros projetos já foram desenvolvidos para tentar utilizar essa areia, mas ainda não tinha sido uma aplicação, não tinha sido encontrada uma aplicação para ela. Isso era desafiador, porque é um passivo ambiental muito grande que contamina muito o ambiente. E como que vocês sabiam que estavam no caminho certo? A grande sacada do projeto foi a questão de mobilizar a areia através da conformação do molde, que em outros projetos essa areia ela não era
queimada, né? Ela não era conformada. Como você acha que a indústria lida com esse problema? Atualmente, as indústrias elas têm que pagar para destinar esse resíduo para aterros. Através do Filtrocel, elas utilizariam essa areia para desenvolver esse produto. Descobrir como fundir metais para fazer ferramentas foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Os primeiros metais utilizados foram o bronze e o cobre. Levariam alguns milhares de anos para se descobrir o jeito de se fundir metais mais duros, como o ferro e o ouro. Foi na Roma Antiga que o metal começou a ter uma presença constante em ferramentas, moedas e armas. No século XVII, uma inovação transformou a maneira de fundir metais. A descoberta de que, ao adicionar carbono ao ferro, era possível criar um novo tipo de metal, o aço. O aço é mais resistente e durável que o ferro, e foi fundamental para a Revolução Industrial e a criação de vários produtos. Mais de 1,5 bilhão de toneladas de aço são produzidas no mundo por ano. A China concentra metade deste valor. Mesmo sendo uma atividade milenar, a fundição não para no tempo. Para saber como essa indústria lida com a mudança, viemos até a Mademil, uma fundição que produz mais de 500 toneladas de peças por mês. Opa! Bom dia, seja bem-vindo à A Mademil começou fazendo o quê? Ela começou fazendo pé de fogão a lenha. E aí, num determinado tempo da história ali, surgiu a ideia de fazer polia e hoje ela é a maior fabricante de polias do Brasil. E como é que foi que surgiu essa parceria técnica com o Senai? O pessoal do Senai procurou a gente para utilizar a nossa areia, que é descartada, para fazer um produto chamado filtro de cerâmica para usar no nosso processo de novo. A gente incentiva os funcionários para que eles analisem seus processos e procurem novas ideias e maneiras de fazer o mesmo processo. Ele tem que ser criativo e ter ideia do que pode ser feito de maneira melhor. E melhora para ele e melhora para a empresa. Todo funcionário pode dar ideia sobre qualquer coisa. Isso faz com que eles sejam motivados a dar novas ideias. Quanto mais se investe em inovação, tecnologia, menos esforço humano, menos tempo gasto nas tarefas e mais qualidade no produto. A inovação para a Mademil, ela é base para a competitividade da empresa. Eu sempre busco desenvolver minha criatividade dentro da fundição, dentro do processo produtivo. As principais áreas que englobam ou que a pessoa pode desenvolver o cargo dentro de uma fundição seria técnico mecânico, metalúrgico ou de fundição. Eu desenvolvo e analiso variáveis do processo de fundição para sempre garantir a qualidade final do produto final da Mademil. O filtro cerâmico, ele teve como resultado a melhora de qualidade superficial de todos os itens, onde a gente aplicou aqui na Mademil. Então, o grande impacto foi esse, foi na qualidade superficial final e na diminuição dos custos referentes a retrabalho e refugo. Mas eu acho que o grande principal seria relacionado à questão do impacto ambiental. E como foi que surgiu a ideia de fazer um filtro a partir do resíduo de areia de fundição? Na verdade, a ideia mesmo partiu da pesquisadora. Como eu comprei a ideia, a gente acabou trabalhando juntas e desenvolvemos o filtro. Mas existem, por exemplo, outros filtros para esse mesmo processo? Comercialmente existem, mas não feitos a partir de resíduos. Nós tivemos no Senai outros pesquisadores também, consultores que trabalhavam com as empresas também, então isso facilitava na comunicação de nós conseguirmos parceiros. Então, acredito que mais essa parte de pesquisadores, consultores e até o próprio laboratório também, as pessoas que estavam aqui dentro trabalhando, que puderam nos auxiliar nos testes e ensaios. Junção de conhecimentos e capacidade de observação foram fundamentais para criar o Filtrocel, um produto que pode reduzir a contaminação por resíduos de metais. E no próximo bloco vamos conhecer outra inovação do SES de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, que ajuda a proteger o meio ambiente. Eu sempre gostei bastante de estudar, gostava muito, principalmente da parte de ciências, assim. Parece engraçado, mas eu gostava de brincar com a terra mesmo, com barro, fazendo comidinha. E desde criança já tinha cerâmica na veia. Então a questão da curiosidade, de como que faz, isso eu acabei levando para o curso que eu escolhi e também
posteriormente para o projeto. Eu sempre estudei em escola pública na minha cidade mesmo. Depois eu entrei para a faculdade. Eu iniciei o curso de Engenharia Química, então aí a minha preocupação também já foi um pouco ligada à questão ambiental. E aí quando tive a oportunidade de fazer parte do projeto do Filtrocel, então casou essa questão da infância, da brincadeira, da curiosidade, com também a relação ambiental e econômica para a empresa e tudo isso. Muitas das soluções para a indústria envolvem a química de alguma forma. Isso é verdade tanto em Criciúma quanto em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde os inovadores do SESI criaram uma tinta que ajuda a reduzir a poluição. E aí, tudo jóia? Foram vocês que fizeram a tinta que é capaz de transformar gases poluentes em gases inofensivos? É isso mesmo. Uma coisa que nos incomodava muito era o grande índice de doenças respiratórias, como rinite, sinusite, bronquite, asma. A gente correu atrás da Secretaria de Saúde da cidade e conseguiu dados que pudessem embasar o que a gente estava observando. Então a gente pensou, por que não fazer um produto que fosse dirigido para a indústria, para que ela pudesse reforçar a ética produtiva e ampliar o diálogo dela com a comunidade. Aí entrou a parte mais difícil de todas, como transformar poluentes. E a gente pesquisou bastante na literatura específica e descobriu que existe uma reação química, que é um processo de oxidação avançada, denominado fotocatálise. O que é essa reação? Através de um pozinho, que é o dióxido de titânio, ele consegue interagir com a luz solar e aí esses radicais interagem com esses gases poluentes, transformando eles em outros gases e são absorvidos pelas plantas. A gente parou para observar, uma tinta seria uma maneira fácil de passar em qualquer lugar do município. A gente podia pintar paredes, pintar, quem sabe, os próprios meio-fio, até mesmo a própria indústria. Quem sabe, pintando as chaminés, a gente poderia já combater a poluição no momento da emissão. Então, o que a gente utilizou? A água, a cola branca, o dióxido de titânio e a cal virgem. E a gente conseguiu produzir a nossa tinta. A preocupação do nosso projeto também era, quem sabe, dar uma coloração para a tinta. E a gente viu que essa fotocatálise é um processo análogo à fotossíntese. Então, quem sabe utilizar pigmentos fotossintetizantes na tinta, a gente poderia dar essa coloração e aumentar a eficiência. Outra coisa ainda que a gente testou seria utilizar corantes que contêm moléculas de antocianina, que é um composto encontrado em frutas da coloração do vermelho ao roxo. Nessa tinta específica, a gente utilizou o extrato de amora. Deu essa coloração rosa bebê, um pouco alaranjada. Como a gente é da rede SESI Senai e faz parte da FIENG daqui de Minas Gerais, a gente teve um contato bem bacana com o laboratório CIT-CETEC. Lá eles têm um aparato tecnológico para medir esses gases separadamente. E também tem vários tubos com esses gases poluentes separados. E o que a gente fez? A gente primeiramente utilizou uma caixa, utilizou uma lâmpada específica de radiação UV e conectou vários tubos e pintou eles internamente com a nossa tinta. Só que por alguns problemas a gente acabou utilizando esses frascos de vidro. Então não deram resultados tão favoráveis. Depois a gente pensou em uma outra forma que a gente pudesse agir. A gente utilizou uma proveta dessa e a gente colocou uma rolha e pintou ela internamente com a nossa tinta. E assim a gente conseguiu gerar um gráfico mostrando que estava tendo alguma interação da nossa tinta com esses gases poluentes. Quais foram os maiores obstáculos, os maiores desafios que vocês tiveram durante essa trajetória? No caso, foi o primeiro teste que a gente fez e ele deu resultados bem negativos. A gente achou que a tinta não daria certo. A gente brinca com a frase caímos no fundo do poço. É quando a gente começa a buscar cada vez mais uma forma de sair do fundo do poço. E aí, o que vocês sentiram quando viram funcionando? Essa tinta é capaz de transformar o ar mesmo? Foi muito bacana porque é alguma coisa que a gente pode ajudar o nosso mundo, o nosso país e principalmente a nossa cidade. E quando a gente viu, meu Deus, tá dando certo, aí foi melhor ainda. Você vê que você pode, com pequenas ações, conseguir fazer algo grandioso, não só para a cidade, como para o mundo também. Dados atualizados da ONU chegam a afirmar que 9 entre cada 10 pessoas no mundo moram em ambientes onde a qualidade do ar é má ou inadequada, e cerca de 3 milhões de mortes são decorrentes desse fato. O município de Pedro Leopoldo tem um PIB composto 43,64% de atividades industriais. E as cimenteiras aqui, elas são instaladas dentro do perímetro urbano. Então seria algo bom não só para a população, mas também para essa indústria, para ela se manter nessa ética produtiva. Nossa proposta é formar o aluno para o mercado de trabalho, dentro do contexto industrial que a gente tem aqui na nossa região, na nossa cidade. Todo o nosso trabalho é voltado para a indústria, A gente faz visita às indústrias, a gente leva os alunos para conhecer como é que as coisas funcionam lá na indústria, como que o curso que ele está fazendo vai ser representativo para a indústria. Então a gente está a todo momento falando em indústria. Esse é o nosso foco principal. Ele estuda de manhã no ensino regular e à tarde ele trabalha com o ensino técnico. Então a gente tem aluno que já sai do ensino médio e já vai trabalhar na própria indústria. E o estímulo à
inovação aqui é muito presente, acontece o tempo todo. De que maneira? Como é estimulado a inovação nos alunos da Escola SESI? Hoje nós temos em Belo Horizonte, que está aqui muito perto, 45 quilômetros, nós temos um centro de inovação tecnológica, onde lá a gente tem 5 laboratórios que trabalham a parte de inovação. A gente precisa estar sempre pensando nas inovações, em novas propostas, pensar nos problemas que a gente tem, nos problemas sociais e resolvê-los através da inovação. Como que o projeto da tinta contribui para o setor industrial de Minas? A ideia dos meninos foi especificamente pensando na nossa cidade. Nós temos aqui 2 grandes cimenteiras, né? E essa tinta, ela visa transformar o ar que é poluído num ar sem essa poluição. Nós fomos convidados pela Febrace, né? Uma feira que existe em São Paulo, ela é anual. E, de início, essa nos chamou a atenção por conta da questão ambiental, que é muito forte aqui na região. A gente comprou a ideia, a gente foi vencedor aqui na Mostra Estadual de Minas Gerais. Fomos convidados para ir para Brasília, lá teve uma Olimpíada do Conhecimento. Fomos vencedores lá e fomos para São Paulo. Nós recebemos 4 prêmios para esse projeto. Quando fui para as mostras, né, que a gente participou, eu fiz um cartaz e escrito um hashtag Eu Já Sabia. A gente já sabia desde o momento que a gente saiu daqui que a gente seria vencedor. Os alunos do SESI de Pedro Leopoldo mostraram que é possível criar uma inovação para a indústria que atenda toda a sociedade. Já os do Instituto Senai de Criciúma usaram a parceria com a indústria para desenvolver o projeto de um filtro para as fundições de metais. Será que eles conseguiram botar essas ideias em prática? Vamos descobrir no próximo bloco. Acompanhamos 2 inovações criadas para proteger o meio ambiente. Uma tinta capaz de neutralizar gases poluentes, criada pelos alunos do SESI de Pedro Leopoldo, e um novo tipo de filtro para os resíduos de metal das fundições, desenvolvido no Instituto Senai, em Criciúma. Uma coisa é você ter a ideia, colocar no papel, outra coisa é ver a coisa acontecendo, na prática. Como foi isso? Então, depois de nós pesquisarmos bastante, né, nós começamos a prática. E aí a gente começou a ver que realmente, na teoria, muitas vezes nós encontramos muito material a respeito de materiais puros. E na prática, nós estávamos trabalhando com resíduos que nós tínhamos que caracterizar. Então, muitas vezes faltou algumas teorias em relação à prática. Algumas coisas a gente foi descobrindo ao longo do projeto. Patrícia, qual é a composição do Filtrocel e como foi que vocês chegaram nesses materiais? O Filtrocel, basicamente, ele é composto por areia de fundição e pelo resíduo do lodo de anodização de alumínio. Então, e mais alguns reagentes que nós tínhamos que adicionar. Nós utilizamos esses materiais justamente porque eles poderiam resistir a altas temperaturas e nós conseguiríamos conformar esse material. E como foi que a infraestrutura dos laboratórios do Senai colaborou para vocês poderem desenvolver esse projeto? Os laboratórios do Senai, eles foram importantes porque eles permitiram que nós caracterizássemos as matérias-primas, permitiu também que nós desenvolvêssemos o filtro, queimássemos também nos fornos aqui do Senai, do laboratório. Então, toda a estrutura do laboratório, ela serviu de apoio para o nosso projeto. E como o curso estimulou você a ser inovadora? Desde que você entra no Senai e começa a fazer um curso, então você vê toda a estrutura que ele tem, os editais, e ele está sempre desenvolvendo coisas novas. Então, ele já te estimula a fazer parte de projetos, a estar participando de vários editais e estimula em todos os aspectos. E durante a realização do projeto, teve algum momento em que você pensou em desistir, pensou que não ia dar certo? Como é que supera um momento desse? Foi no momento de conformar o material, de queimar as peças, enquanto às vezes você vê que não dá certo e você tem que fazer de novo. Mas é persistência. Pesquisa, inovação é persistência, né? Nada se faz de um dia para o outro. Então, é errando que a gente consegue acertar depois no final. E qual foi o prazo total para desenvolver esse projeto? Nós fizemos por entregas, então, os primeiros 6 meses foi caracterizar as matérias-primas e fazer os testes. Depois nós tínhamos um período para conseguir fazer a queima e o teste industrial. Para criar o Filtrocel, os inovadores usaram os seguintes materiais: esponjas poliméricas, areia de fundição, água, lodo de alumínio, agentes suspensivos, estufa e forno industrial. Etapa 1. É feita a mistura da areia de fundição, do lodo de alumínio e dos agentes suspensivos até que fiquem homogêneos. Etapa 2. As esponjas são mergulhadas nesse material e depois levadas para uma estufa a 120 graus Celsius, onde ficam durante 24 horas para secagem. Etapa 3. Este composto vai para um forno industrial a 1.600 graus Celsius. Após algumas horas, o filtro está pronto.
Quando vocês fizeram o primeiro teste e viram o FiltroCell funcionando, qual foi a sensação? O que aconteceu? A sensação é de dever cumprido. Quando a gente fez o teste, viu que funcionou, então é a sensação de dever cumprido, que todo o esforço, todo o tempo, toda a dedicação valeu a pena. O sentimento que eu tenho, acredito que é de toda a equipe também, é de poder contribuir para a sociedade, de poder utilizar os nossos conhecimentos em contribuição ao meio ambiente e à sociedade como um todo. Não é só uma satisfação pessoal, mas é uma questão também de cumprir com um dever da sociedade. Patrícia, chegou a hora de vender o seu FiltroCell. Do teu lado está o Pedro, ele é da Fundicrio, que é uma empresa metalúrgica focada em fundição de metais, e ele é um cliente em potencial, e agora é só apresentar o produto. Oi, Pedro, tudo bem? Então, deixa eu te contar um pouquinho a história do nosso filtro e te mostrar os benefícios que ele tem, então. O FiltroCell, nós utilizamos areia de fundição, que é um resíduo que é produzido em grande quantidade. Nós sabemos que gera um passivo ambiental muito grande, com certeza a empresa onde tu trabalha paga para descartar esse resíduo, e não é pouco. Utilizamos também um outro rejeito industrial e mais alguns outros componentes para conseguir a reologia adequada. E nós sabemos que no processo de fundição, a utilização do filtro retém muitas das impurezas e a gente consegue um metal depois com características mecânicas melhores, mais uniforme, enfim, a gente consegue ter esses resultados na própria peça produzida. Até existem filtros no mercado também, mas qual é a grande sacada desse filtro aqui? A utilização justamente da areia. Economicamente também ele é muito mais barato em relação a um filtro que hoje vocês devem estar até importando esse material. A questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente é uma preocupação, então a gente tem que investir também na questão da sustentabilidade. Ambientalmente a gente está retirando a areia que seria jogada num aterro. Socialmente, a gente está evitando que esse material que contém na areia vá para os lençóis freáticos, contamine o ambiente da sociedade, e economicamente também porque é viável para a empresa, porque ele vai ter um custo menor. Pedro, qual que é o teu parecer sobre o FiltroCell? Com relação ao apelo ambiental e ao custo que a gente deixaria de ter no descarte dessa areia, já valeria a pena. O que você tem que ver nesse material para poder dizer que ele pode ser utilizado? Ele tem que ser inerte quimicamente àquela temperatura, a temperatura de fusão no metal. Não pode reagir com o metal líquido passando por ele. Esse material ele resiste à temperatura de fusão de um aço, por exemplo? Sim, esse material, nós testamos ele e a temperatura do aço ele vai resistir. Quanto aos poros desse filtro, vocês conseguem fazer com aberturas maiores do que essa que a gente está vendo aqui? É possível fazermos filtros com diferentes tamanhos de poros. Isso vai depender do método que a gente escolhe para fazer o filtro. No caso, nós utilizamos o da réplica, mas podemos utilizar um outro. Toda a areia de fundição que vocês coletam para fazer esse filtro, ela é utilizada ou ainda gera algum rejeito nesse tipo de areia? Tudo que a gente retirar da empresa de vocês, a gente consegue utilizar no filtro. Pedro, você já conheceu o produto agora? Me diz uma coisa. Quais são os benefícios que você traria se você substituísse hoje o que você está usando e comprasse esse aqui? Eu não vejo nenhum malefício, na verdade, na utilização disso, só benefício até agora. Se nos entrega as mesmas propriedades do que a gente já tem no mercado, a gente vai ter uma diminuição no custo, tanto no descarte quanto no armazenamento dessa areia, sem falar no apelo ambiental. Bom, Patrícia, o Pedro, que é engenheiro de materiais, já aprovou. Você já disse que atende os 3 pilares da sustentabilidade, que é econômico, social e ambiental. Eu acho que agora o negócio é seguir pesquisando, aperfeiçoando o material e apresentando para um maior número de clientes e possíveis mestres na indústria para poder continuar com esse produto. Como faz parte da atividade diária deles, a gente acredita que a aplicação ela vai ser em grande escala. Hoje nós vivemos numa sociedade que é muito imediatista, é muito consumista, então nós temos que criar meios para a gente viver nesse ambiente de uma forma pacífica e que a gente consiga deixar para as próximas gerações um pouquinho do que a gente usufrui hoje, Então nós temos que pensar no amanhã e é uma forma de a gente trabalhar com o meio ambiente para tornar uma sociedade melhor e possibilitar um amanhã melhor também. Em Criciúma e em Pedro Leopoldo, os inovadores mostraram que dominar a arte da transformação dos materiais pode ser um grande aliado, tanto na preservação do meio ambiente, como para criar boas soluções para a indústria. Existem muitos caminhos que levam à inovação, e você vai conhecer vários deles aqui no Futura Profissão.
Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.